Imagina só, você é Adão e está no lugar mais deslumbrante da face da terra. Você possui tudo o que precisa para uma vida plena e feliz. Você é livre do sofrimento, da dor, do trabalho duro e principalmente da morte. E então perde tudo por causa de uma escolha errada. Essa história pode parecer distante da realidade que você vive, mas você já viveu isso. Dinheiro, relacionamentos, carreira estável, tudo o que pediu a Deus. Mas, sem obediência, tudo desmorona. Assista até o final, porque vou te mostrar como a desobediência está arruinando sua vida e você ignora. Mas a boa notícia é que Deus não te abandonou. No início da minha fé, eu ainda carregava hábitos que eu mesmo sabia que eram errados e continuava todo dia, como se fosse normal. Até que numa noite, no final de um culto, uma irmã que eu nunca tinha visto na vida veio até mim, olhando nos meus olhos e disse: "É melhor você parar com o que está fazendo, porque Deus não se agrada da sua conduta." Ela não sabia de nada, nunca contei para ninguém. Senti que foi o próprio Deus falando cara a cara comigo. E em instante, minha mente foi para aquele hábito, aquele que eu achava que estava bem guardado no oculto. Mas as escrituras diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo os maus e os bons. Deus não estava me destruindo naquele momento, estava me alertando com misericórdia. E ali eu escolhi obedecer, não por medo, mas porque entendi que Ele me conhecia melhor do que eu mesmo e me amava o suficiente para não me deixar continuar na desobediência. Em João capítulo 14, versículo 15, está escrito: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." E é melhor obedecer do que sacrificar. Não porque Deus despreza o sacrifício, mas porque nenhum ato religioso conserta um coração que insiste em fazer do próprio jeito. O sacrifício pode parecer devoção, enquanto a desobediência continua escondida e intacta. Mas qual é a raiz da desobediência? A palavra desobediência vem do latim e significa recusar-se a ouvir. É o ato de fechar os ouvidos à verdade, de erguer um muro contra aquilo que foi dito para o nosso bem. No princípio, quando tudo ainda era perfeito, Deus fez apenas um pedido a Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Uma ordem simples, mas com um propósito profundo, que definiria o futuro da criação. Eles já tinham tudo: vida, harmonia, plenitude, mas faltava uma coisa: obediência. Porém, bastou uma voz diferente sussurrar no jardim para que o coração humano desejasse o que não lhe pertencia. E naquele instante, algo se quebrou. O mundo, antes cheio de luz, conheceu a sombra. O som da desobediência ecoou e o silêncio da separação iniciou. A Bíblia está repleta de corações que escolheram o mesmo caminho e pagaram um alto preço. Veja a mulher de Ló, fugindo da destruição de Sodoma, onde Deus ordena: não olhe para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Bastou apenas um olhar e um instante de desobediência e ela se transformou em estátua de sal. Jonas, chamado para pregar em Nínive, em vez de obedecer, foge na direção oposta. A tempestade o atinge. O mar o engole. Um grande peixe o arrasta para as profundezas. Ali, no escuro absoluto, ele entende que ninguém escapa da vontade divina, mas também descobre algo maior. Quem se volta para Deus em obediência, colhe bênção e paz. Perceba que toda vez que alguém desafia a ordem de Deus, não está quebrando apenas uma regra, está abrindo uma brecha para grandes consequências. Agora pensa comigo, se alguém ignorasse uma ordem sua, como você se sentiria? Você não chamaria isso de amor, chamaria de desprezo. Então, por que fazemos isso com Deus? Porque ouvimos, entendemos e mesmo assim escolhemos contrariar. Porque a desobediência quase nunca começa com um grito, ela começa com um
é só dessa vez. Hernandes Dias Lopes afirma: a desobediência deliberada é uma afronta à bondade de Deus. A desobediência não é apenas um erro moral ou uma fraqueza humana. Ela é algo muito mais sério, um confronto direto com o caráter de Deus. Existe uma lei silenciosa que governa tudo, e ela é simples. A obediência atrai bênçãos, a desobediência atrai maldição. Não como punição arbitrária, mas como consequência natural de um coração que virou as costas para a fonte da vida. Quando uma nação vira as costas para Deus, rejeita sua lei, escarnece de sua palavra, promove o mal e envergonha o bem. O juízo não é uma ameaça distante, é uma consequência que já está a caminho. E quanto mais o coração endurece, mais pesado fica o preço a pagar. Mas mesmo no meio do juízo, Deus deixa uma porta aberta, e essa porta tem um nome: arrependimento. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja carregando um hábito escondido que não tem forças para abandonar, ou uma área da sua vida onde você ouve a voz de Deus e mesmo assim vira as costas. Mas eu quero te dizer, eu já estive ali e sei quanto pesa, mas também sei o que acontece quando você escolhe obedecer, não por obrigação, mas por amor. A vida não se torna perfeita, mas ela volta a fazer sentido. Deus não desistiu de você, Ele está esperando você tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez uma palavra seja tudo o que essa pessoa está esperando. E se os nossos vídeos têm sido relevantes para você, se inscreva no canal e deixe o seu like, não só como um gesto, mas como uma declaração: eu ouvi e escolho obedecer. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.